Imagine estar no conforto de sua casa e ser surpreendido por uma entrega dos correios. Ao tentar abrir a entrega, ela simplesmente explode. Você está lá entre a vida e a morte e nem se dá conta do que está acontecendo. Parece um roteiro vindo de filmes, mas saiba que tais eventos realmente aconteceram. Tudo isso orquestrado por um homem que possuía um intelecto brilhante, mas que usou o mesmo para o mal. O Relato X apresenta hoje a história de Ted Kaczynski. Theodore John Kaczynski nasceu em 22 de maio de 1942. Era filho de poloneses que haviam migrado para os Estados Unidos. Os pais dele ressaltaram que Ted havia sido uma criança feliz, até que urticárias severas o deixaram enfermo, e assim seus pais foram forçados a pôr o filho em um isolamento hospitalar. Ted ainda era uma criança em desenvolvimento e aquele isolamento logo cedo se refletiu muito em seu comportamento a longo prazo. Ainda muito criança, ele evitava a aproximação das demais pessoas. Em fotos era comum vê-lo recluso. Na escola onde estudava em Chicago, os professores o viam como um bom aluno e muito bem ajustado. Quando ele tinha por volta de 10 anos, a família dele se mudou para Evergreen Park, em Illinois. E foi na nova escola em Illinois que Ted foi submetido a testes de QI, onde ele bateu surpreendentes 164 pontos. Para você ter uma ideia, o QI de Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, era de 160. A genialidade de Ted era tão grande que os professores optaram por deixá-lo pular a sexta série e ir direto para o ensino médio. Ted descreveu isso mais tarde como algo maléfico em sua vida, pois estudando com alunos de sua idade ele era meio que um líder, e já no ensino médio ele era pouco notado e sofria intimidações por parte dos alunos mais velhos. Porém, mesmo assim, Ted não deixou que aquilo abalasse sua genialidade e resolveu todo o material que a ele foi entregue. Assim, a escola o colocou na classe de alunos especiais. Ted então se formou com apenas 15 anos e, creia ou não, em 1958, com apenas 16 anos, ele ingressou no curso de matemática da faculdade de Harvard, uma das faculdades mais prestigiadas do mundo. Só disso você tem a noção de quão genial Ted Kaczynski era. Ted tinha bastante curiosidade na psicologia e foi em Harvard que ele conheceu o psicólogo Henry Murray, que o introduziu a uma série de experimentos totalmente hostis. Enquanto eletrodos eram conectados em sua cabeça, ele sofria diversas torturas psicológicas. Murray dizia que aquilo fazia parte do experimento, e acredite ou não, Ted ficou mais de 200 horas passando por toda essa situação. Esse foi outro fator que mudou muito a personalidade de Ted. Após se formar em Harvard, ele conseguiu seu doutorado na Universidade de Michigan. Ted se candidatou a professor em duas grandes universidades, tendo sido aceito por ambas. Porém, foi na Universidade de Michigan que Ted optou por lecionar. Ele foi o professor mais jovem já contratado da universidade, e os colegas de profissão de Ted lembram dele como um gênio. Diziam que ele era daquele tipo que queria descobrir a verdadeira matemática. Porém, com os alunos, Ted não era tão reverenciado. Os alunos lembram dele como um professor de poucas palavras que só explicava e que não gostava de responder as perguntas. Sem nenhuma explicação, Ted Kaczynski se demitiu em 30 de julho de 1969, uma demissão que pegou a todos os colegas de trabalho de surpresa. Ted se mudou para uma pequena cabana em Montana, um lugar sem água corrente e luz elétrica. Ele queria viver de forma autossuficiente, utilizando os recursos da natureza para se manter. Vale lembrar que Ted era professor de uma prestigiada universidade, onde ele ganhava algo como $20.000 nos dias atuais, e ele simplesmente largou tudo para viver como um eremita. Ele passava grande parte do seu tempo lendo livros de filosofia, tentando se autoconhecer e conhecer a natureza ao seu redor. Ele ganhava alguns poucos trocados fazendo bicos em uma cidade pequena vizinha. A cabana havia sido feita com a ajuda do seu irmão, um homem chamado David. David não gostou da ideia de ver seu irmão super talentoso vivendo no meio do mato. Porém, nada podia ser feito. Ted possuía uma espécie de raiva da esposa do seu irmão, dizendo que ela havia o manipulado,
o que fez com que surgisse um atrito entre os dois irmãos. O choque aconteceu quando Ted, que tanto fugiu da sociedade, viu tratores destruindo todo o lote ao redor de sua cabana para que desse acesso a futuras construções. Ted estava cada vez mais cansado da interferência tecnológica na natureza. Em sua filosofia de vida, o homem seria mais feliz se reaprendesse a viver com simples materiais providos pela natureza. Depois de toda essa raiva, Ted iniciou uma série de atos criminosos que ficou cravado para sempre na história da investigação norte-americana. É nessa parte da história que Ted começa a usar sua genialidade para dar início a uma série de atentados terroristas contra empresas que representavam avanços tecnológicos à humanidade. Entre 1978 e 1995, ele enviou 16 bombas para destinatários diferentes, onde 3 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Em sua grande maioria, as bombas eram entregues a chefes e funcionários de lojas de equipamentos eletrônicos, elétricos e etc. Apesar de viver no meio do nada, Ted criou bombas excelentes em relação aos seus poucos recursos disponíveis. Elas eram compostas principalmente por vidro estraçalhado, pregos, pólvoras e outros afins. Os federais ficaram surpresos quando Ted burlou o sistema de um aeroporto e pôs uma bomba em um avião. Felizmente, por um erro, a bomba não explodiu, mas os pilotos foram obrigados a fazer um pouso forçado. Agora tudo era federal. O até então desconhecido Ted Kaczynski era o homem mais procurado dos Estados Unidos. Ted pôs em suas bombas um pedaço de metal que sobreviveria à explosão. Nesse pedaço de metal se encontrava as siglas FC Soldada, que na tradução para o português seria Clube da Liberdade, fazendo com que os investigadores achassem que foi um grupo que fez tudo aquilo. E essa não foi a última vez que Ted deixou pistas falsas. Uma vez ele colocou um fio de cabelo ruivo em uma bomba para confundir as investigações. Ele fazia questão de costurar uma sola maior em seu sapato, de forma que as pegadas ficassem maiores do que sua numeração. Um dia, ao pôr um pacote em um estacionamento de uma loja de eletrônicos, uma mulher viu seu rosto. Quando um segurança foi averiguar o que havia no pacote, ele simplesmente explodiu. A mulher que viu o homem que pôs a bomba no estacionamento fez um retrato falado do suspeito, porém Ted era cauteloso ao extremo. Ele possuía bigode falso, usava óculos escuros, logo aquele retrato não surtiu nenhum efeito nas investigações. Em sua cabana, Ted criou um manuscrito chamado Sociedade Industrial e o Seu Futuro. Nesse manuscrito de mais de 35.000 palavras, ele dizia quais eram as motivações que o fizeram cometer tais atos. Ele ameaçou os portais de notícias, dizendo que se o manuscrito não fosse divulgado, ele faria mais vítimas. Por outro lado, se o manuscrito fosse publicado, ele desistiria do terrorismo. Àquela altura, 3 pessoas já haviam sido mortas e outras 23 gravemente feridas. Os tabloides de notícias resolveram publicar aquilo que seria conhecido como o Manifesto do Unabomber, onde ele dava o seu ponto de vista sobre os malefícios que a evolução tecnológica e a degradação da natureza trariam para o mundo. Sua prisão se deu exatamente por causa desse manuscrito. David, o irmão de Ted, notou que aquele manuscrito batia muito com as ideias do seu irmão. Após isso, ele avisou ao FBI que em 3 de abril de 1996 invadiu a cabana de Ted e o prenderam. Em seu julgamento, seus advogados entraram com uma defesa de insanidade, dizendo que Ted possuía problemas psicológicos, logo ele não seria condenado à pena de morte. Porém, Ted era tão fiel aos seus ideais que ele mesmo foi contra essa alegação de sua defesa. Ele preferia a morte ao ser considerado mentalmente insano. Após o fim do julgamento, Ted foi sentenciado a 8 prisões perpétuas, sem possibilidade de condicional. Ele se encontra atualmente em uma prisão de segurança super máxima no estado do Colorado.